Primeiro, bom dia a todos, obrigado aí pela presença de todo mundo. Acho que queria primeiro agradecer aqui que esse é um projeto patrocinado via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania, com apoio através da Secretaria de Cultura do Governo Federal, com apoio aqui do Museu de Arte Sacra. E queria agradecer o nosso patrocinador, que é a Atlas Schindler. Eu faço parte da instituição que viabilizou esse projeto, que é a EMA Brasil. Então, que a gente queria agradecer a presença de todos aí, em nome das instituições. E com a presença do Toninho aí, Lúcio Toninho, que vai fazer essa palestra aí. A gente fez algumas, e são uma série de oficinas que a gente vem fazendo, essa é a sexta oficina. As primeiras todas foram não práticas, né, mas oficinas teóricas, e essa vai ser a primeira prática. A gente vai fazer algumas práticas, uma provavelmente lá na própria capela, que já não está mais nesse estado, né, o piso já chegou aqui, e enfim, então é isso. Passo aí para o Toninho dar sequência na oficina. Obrigado aí por todos, pela presença de vocês. Bom, quero agradecer a presença de vocês, né, com esse tempinho de frio, até pensei que fosse desanimar mais, mas a gente está com um número considerável aqui, tá? Então, eu sou Antônio Sarassá, do Instituto Sarassá, vou trabalhar hoje sobre a temática da calma, tá? Nós estamos aqui com a equipe também do estúdio, que está dando apoio, e com a monitoria também da faculdade Unip, né? Então, eu queria que vocês falassem o nome, se apresentassem, que eles vão estar dando apoio aqui também pra gente, vai ficar um mais ou menos em cada mesa, tá? Prazer, meu nome é Fernanda. Oi, Simone, meu nome. Beatriz. Yasmin. Luciana. Giovana. Gustavo. E Arthur, tá? Então, o pessoal vai estar aqui dando apoio. E aí, como são poucos aqui, eu acho que eu podia falar o nome, né, de cada um de vocês aí. Se apresentar um pouquinho. Sou Selma. Ah. Oi, Angelita. Gláucia. Mayumi. Bom dia, eu sou a Cristiana. Bom dia, eu sou Cecília. Bom dia, Santa Maria. Bom dia, Bruno. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Carlos. Oi, Vivian. Mariana. Bom, então vamos começar, né, a falar sobre a cal. Quem teve na última palestra? Tá, a maioria então não teve, né? Nós vamos falar então, vou retomar um pouquinho, pedir licença para vocês, para retomar um pouquinho, fazer um resumo sobre esse mundo da cal, tá? A cal, na verdade, é carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o mármore, tá? E também é encontrado em vários outros elementos da natureza, tá? Mas ele é muito abundante na Terra, no formato do mármore, tá? São essas pedras aqui, né? Tá? Os carbonatos de cálcio. Depois ela pode ter carbonato de cálcio com formas na representação animal também, né? Então a gente tem aí as conchas, os sambaquis, o nosso próprio osso também é formado por esse material carbonato de cálcio, tá? O homem já descobriu que há mais de 10 mil anos ele utiliza esse material para suas construções e até mesmo para sua alimentação, tá? Nós vamos falar aqui basicamente na construção. Então tem registros aí de construções de templos e fortalezas de mais de 10 mil anos atrás. Há mais de 10 mil anos o homem descobriu como é que se utiliza esse material para poder ser um material ligante, tanto agregado como um material ligante, tá? Nessas construções. Eu vou falar um pouquinho depois do material ligante. Então como é que funciona, como é que ele se transforma nesse material ligante? Esse carbonato de cálcio, esses mármores são aquecidos, tá? 800, 900, até 1000 graus, e ele tem uma calcinação. Nessa calcinação a gente tem uma perda do gás carbônico, tá? E ele se transforma em óxido de cálcio, que é a cal virgem. Então quando a gente fala em cal virgem, na verdade é o óxido de cálcio, tá? É esse carbonato de cálcio que perdeu o gás carbônico, tá? A tendência natural é voltar para o estado da natureza.
Então ele vai absorver novamente esse gás carbônico, vai incorporar e vai se transformar novamente em carbonato de cálcio. Só que o homem descobriu nesse processo que se ele colocar água, tá? Como esse material ligante, a gente chama que é um ligante aéreo, ele vai endurecer, ele vai secar com o ar por causa do gás carbônico. Se ele colocar água, ele tem um momento que ele se torna plástico. Ele consegue trabalhar com essa argamassa sem perder as suas características até ele conseguir chegar no formato final. Isso a gente vai transformar então esse óxido de cálcio em hidróxido de cálcio, que é o cal hidratado que a gente conhece aí no mercado. Tá? Depois desse cal hidratado ele vai perder água, vai receber novamente esse gás carbônico e vai se transformar em carbonato de cálcio. Então você imagina que você pega várias rochas, transforma esse material, você dá essa plasticidade, né? Trabalha com esse produto, não mais um produto natural, mas um produto cultural, que ele faz parte da cultura, dos saberes e fazeres do homem, e depois ele vai ganhar essa mesma resistência que teve a rocha. Por isso que a gente tem aí esses templos com uma durabilidade muito grande. Tá? Então a cal ele sempre foi nobre no processo da construção. Em todas as civilizações praticamente foi utilizado a cal como material de construção. Tá? Aqui a gente vai ver um pouquinho desses subprodutos da cal. Né? Então a gente tem aqui o carbonato, depois se vocês quiserem se aproximar um pouquinho mais, na hora do café, né? O carbonato de cálcio, e aqui a gente vai ter um pouquinho dessa estratigrafia desses materiais. Tá? Quando a gente coloca esse material que já saiu do forno, que é o óxido de cálcio, cal virgem, a gente tem que fazer uma extinção dele, ou apagar essa cal, tá? Ou maturar a cal. Tem vários nomes, cada população dava um nome, tá? Mas na verdade é apagar a cal. Né? Para quê? Para que ela se torne a cal hidratada. A gente vai ter esse material aqui, ó, água de cal, tá? Depois uma porção aqui super fina, que a gente vai chamar de leite da cal. E depois um material mais grosso, que é a pasta de cal, tá? Na verdade é todo o mesmo processo. A única coisa que diferencia é a fineza dos grãos, tá? A água de cal é rica, tá? Em íons de cálcio, então é um grande consolidante. Quando você tem uma argamassa muito antiga, uma argamassa que precisa ter reestruturar essa argamassa, é muito utilizada essa água de cal para restabelecer esses pontos e essa cristalização. Tá? A leite de cal é muito utilizada para fazer a pintura. Nós vamos ver à tarde aqui um pouquinho também, ele vai funcionar como o aglomerante, né, da pintura cal. Tá? E a pasta de cal é justamente para se trabalhar essas argamassas que a gente vai fazer. Tá? Você vai pular uma delas na preparação? Oi? Fazer um tipo de preparação só para interferir na água, na hora que acumular? Na verdade você ela vai se decantando sozinha. Vocês vão ver no balde ali, ela vai decantando e aí você consegue separar essas fases. Tá? Ou fazer essa mistura. Vocês têm um pouquinho desse material na mesa depois para a gente fazer uma prática. Na hora que chega a uma temperatura alta, A temperatura é como a gente apaga a cal. Nós vamos fazer aqui agora, tá? Essa cal que nós estamos trabalhando, a gente já trouxe ela pronta, já é uma cal hidratada, ela já tem uns 4 a 5 meses de maturação, então ela está no ponto para a gente trabalhar, tá? Ela necessita, no mínimo, uns 2 meses para ela conseguir se hidratar toda, tá? Se a gente trabalhar com a cal virgem, ela vai começar a reagir com o ambiente. Então o ideal é que ela esteja toda ela hidratada. Isso demanda uns 2 meses. Nós vamos fazer aqui uma experiência, que é fazer essa queima da cal, tá? Para vocês verem essa reação exotérmica, né? Ela esquenta muito nesse momento, então tem que ter muito cuidado na manipulação. Mas depois ela se torna um material alcalino. Então a gente tem aqui luvas, tá? Oriento para que coloque luvas e máscaras para as pessoas mais sensíveis. Ela pode dar um ressecamento na mão, tá?
Depois, passar um hidratante, um óleo hidratante, alguma coisa para recuperar um pouco da hidratação da mão. Tá? Então a característica dessa cal, ela vai ser altamente alcalina. Tá? Por ser alcalina, também a água serve como, no momento da aplicação, como um fungicida e bactericida. Tá? É usada também para limpeza dos monumentos, né? Para tirar aquelas crostas e os biofilmes existentes nas pirâmides e principalmente aqui nas pirâmides andinas. Né? Machu Picchu utiliza muito esse material para fazer a limpeza e o controle biológico das pedras. Como ela tem um caráter básico, ela não faz uma agressão como ácido. Então, você coloca um ácido em alguma pedra, você vai ter corrosões, você vai estragar todo o material ligante, tá, dessa pedra. Trabalhando com material básico, não. Ele vai, na verdade, incorporar e vai ajudar ainda a não degradação. Tá? Então aqui nós temos aqui a água da cal já separada, né? A leite tem vários nomes, na verdade, tá? Para fazer a pintura. Vocês vão ver depois certinho qual é o ponto para a gente utilizar, tá? Essa leite da cal e a pasta, tá? Que na verdade todo ele vem no mesmo produto, tá? Alguma dúvida? Por enquanto não, né? Então nós falamos ligantes, tá? Ligante é tudo aquilo que vai ligar alguma coisa na outra. Então a cal, ela tem a propriedade do ligante aéreo. Ela endurece com o contato com o ar, tá? Então ela precisa ter a necessidade desse ar para incorporar novamente o gás carbônico e fazer todo o processo. Quanto tempo demora essa reação? Vai depender muito da granulometria da areia, o que você tem ali dentro dessa argamassa, tá? Mas na prática, com uma camada de 1 centímetro a 1,5 centímetro de espessura, demora de 40 a 60 dias para ela ter uma reação de carbonatação final. Então é uma argamassa que a gente fala argamassa plástica. Você consegue trabalhar nesse período, tá? Enquanto essa argamassa ainda está curando, os pintores antigos faziam a pintura a fresco. Por quê? Porque essa argamassa estava ainda com a característica de uma argamassa fresca. Então você colocava os óxidos nessas tintas e ela impregnava nessa argamassa e ela secava junto. Por isso que as pinturas a fresco antigas, elas têm uma durabilidade muito grande, tá? Então isso a gente pode ver depois na parte da pintura. Vocês vão fazer alguns testes também com essas argamassas, tá? A resistência dela, a característica da argamassa cal, por ser plástica, tá? A resistência final dela, ela não vai ser como uma argamassa cimentícia. A argamassa cimentícia, ela tem um ligante hidráulico. Então, o que liga e o que seca o cimento é a água. Então a gente fala que é o ligante hidráulico é aquilo que endurece com a água. E o ligante aéreo endurece com o ar. E aí também tem algumas variações. Porque se a gente vai trabalhar com uma argamassa dessa em um aqueduto, onde a gente tem a presença da água e é necessária a presença da água, ela não vai fazer a sua função perfeita. Não é? Uma fortaleza feita na beira do mar, onde ela vai receber também essa água, também não vai conseguir endurecer. Então já lá atrás, na antiguidade, num processo cultural, descobriu que a gente pode transformar esse material colocando um aditivo em uma cal hidráulica. Tá? Essa hidraulicidade da cal, eles perceberam colocando as terras de pozolana. Já ouviram falar em cimento pozolânico? Né? Na verdade, são terras e argilas que foram aquecidas no vulcão. Então ela passa por um processo de aquecimento e se você colocar esse material, ele vai ter uma hidraulicidade. Tá? Os romanos descobriram que se colocar também material que foi calcinado ou queimado, essas argilas queimadas, ele vai dar essa mesma característica. Tá? Então eles misturavam o quê? Pó cerâmico, pó de tijolo, pó de caco de telha, todo aquele material que passou por um processo de queima. Então a gente vai ter aqui, nós vamos fazer uma prova.
de uma cal aérea, aquela que vai secar com o ar, e nós vamos incorporar também um pouquinho de pó de tijolo. Tá? Nós vamos trabalhar também com uma argamassa de característica hidráulica. Tá? Colocando então esse material cerâmico. Esse era o que os romanos chamavam do concreto romano. Tá? Então o concreto romano, aquele que ligava aqueles grandes aquedutos, aqueles arcos, na verdade era a pasta de cal, as areias, que são os agregados que vai dar a carga, e mais esse material cerâmico. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu queria fazer uma pergunta. Esse processo, não sei se parece ser complicado porque dá grau, né? Ele é muito caro, onde eu posso encontrar? Ele tem fácil acesso? Então, a cal hoje em dia é difícil o acesso. Essa cal que nós vamos trabalhar, a cal virgem, tá? E por que ela é difícil o acesso? Porque ela é muito barata, tá? Se você for ver, a cal é o material mais abundante. O carbonato de cálcio é o material mais abundante que a gente tem, ou um dos mais. A gente encontra ela para fazer o quê? Calado na terra. Então ela ajuda os fertilizantes a penetrar na terra também. Ela está na comida, né? Ela está nos remédios. Até na camarinha do chiclete, para separar um chiclete do outro para não grudar, também tem o carbonato de cálcio. Então é um material muito abundante, né? Porém ele é muito barato. Então a gente não encontra hoje mais a cal virgem, até por um processo, né? Você tem que fazer essa queima e tudo isso, não encontra facilmente. A gente tem que buscar no interior, porque o acesso dela em São Paulo é muito difícil. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente paga de 500 a 600 reais a tonelada. Tá? Então isso é muito mais caro o frete do que o próprio material. Então a gente vai buscar esse material lá fora. Por que nós vamos trabalhar com a cal virgem, o óxido de cálcio? Porque ela é 99,9% do carbonato de cálcio. Tá? Então a gente tem todo o ciclo dessa cal garantido que ela vai se transformar em carbonato de cálcio. Tá? As cales que vendem no mercado, que são hidratadas, ela tem um processo que é incorporado alguns materiais inertes. Então se vocês olharem na ABNT, né, na norma, ela permite de 40% às vezes até 60% de material inerte. Tá? São impurezas. Então você fala, poxa, mas a pintura cal sai, né? Sai na mão. Por que sai? Porque tem muito desse material inerte. Se você preparar ela direitinho, todo o processo vai se transformar. Então vocês podem perceber que essas paredes aqui do mosteiro que foi tratada com essa cal virgem, ela tem a tendência de não sair, né? Ela fica toda incorporada, é como se tivesse uma película mesmo de rocha protegendo o revestimento. Tá? Uma pergunta mais? Não? Então nós vamos ver algumas dessas características da argamassa aérea. Tá? Ela é chamada, é uma argamassa que ela cria macroporos. Tá? A cal, ela é muito menos forte, vamos dizer assim, do que o cimento. O cimento ele é muito resistente. Então, para as construções modernas, é perfeito. Ele foi feito para essas construções modernas. Tá? Então, ele tem uma alta resistência. A cal não. A cal, alguns até chamavam de uma argamassa fraca, ou uma argamassa até podre. Eles chamavam de argamassa podre. Por quê? Porque ela tem uma resistência não muito grande à abrasão. Tá? Então ela sai fácil, por ter essa característica plástica. Porém ela tem macroporos. Tá? Ela cria poros grandes dentro da composição. O que para o patrimônio histórico é um bem muito grande. Tá? Por quê? Porque ela vai conviver com as tipologias das construções históricas. Então as construções históricas nós temos o quê? As casas de taipa, né? As casas de pedra, as casas construídas praticamente dentro do leito do mar, como o Paraty, né? Onde a maré sobe e desce. Então lá eles não tinham a impermeabilização da água. Na verdade eles conviviam com o processo da água. Então você tem, né, um aspecto natural, é a capilaridade. Então você tem uma certa pressão nesses materiais, né? Onde ele vai absorver por capilaridade essa água.
E essa água vai fazer parte do ciclo dessa edificação. Por ela ter macroporos, a gente tem a quebra dessa pressão. Então a água vai subir um pouquinho e ela já vai sair em forma de vapor. Tá? A mesma coisa a pintura cal. Então quando a gente pinta com a cal, também é uma tinta transpirante. Tá? Essa é a grande característica e que para o patrimônio histórico ela é muito nobre, por ela ter essa característica de permeabilidade. Tá? Então a gente vai ver que qualquer material que a gente colocar, a água vai incorporar. Essa aqui eu peguei, né, cara? A água vai penetrar e incorporar muito facilmente, tá? Numa argamassa cimentícia não acontece isso. Na verdade, ela tem uma resistência muito grande, tá? Qual é a vantagem também dessa cal? Nessas águas, né, que a gente tem fluindo pela terra e vindo para o patrimônio, a gente também tem um produto ali que é meio safado, né, que são os sais solúveis, principalmente os cloretos. A gente conhece um que é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, mas tem vários outros cloretos e sulfetos que são sais solúveis. Esses sais eles dissolvem na água, ela é arrastada junto com essa água por capilaridade e depois, quando você tem quando seca, na verdade, essa parede, diminui a concentração e o sal cristaliza novamente. Tá? Essa cristalização numa argamassa muito rígida, ela vai estourar essas ligações. É o que a gente vê então muito na construção, né, moderna, com pinturas que são impermeáveis, aquela monte de eflorescências rompendo as ligações. Então a gente vê nas argamassas cimentícias, né, o que alguns chamam daquela argamassa que está com uma doença, né, do sal. Você vai lá e você vê que ela desagrega. Tá? Nas argamassas de cal, esse sal ele cristaliza dentro dos poros, porque são macroporos. Então você não tem o rompimento dessa ligação. Então a gente costuma falar que essa argamassa ela não é tão resistente, mas ela tem uma durabilidade muito grande pela flexibilidade. Então a gente vê que esses prédios antigos, a gente tem prédios de 200, 300, 400, 500 anos com a mesma argamassa. Tá? Alguma dúvida? Eu tenho. Então, eu só queria um esclarecimento. Se eu usar cimento, então o que dá a diferença entre um e o outro é a durabilidade, só isso? Ou ela compromete a arquitetura antiga? A arquitetura antiga é feita principalmente com fundações diretas. Tá? Então você tem a sua construção taipa, construção de pedra, ou a taipa de mão é construída direto no solo. Não se tem aquelas impermeabilizações que a gente tem hoje nas construções. Material cimentício, né? Ele tem uma resistência muito grande, ele tem uma característica que é quase uma impermeabilização, tá? Então ele não tem a mesma troca gasosa de uma argamassa cal, tá? Porque ele tem os poros mais fechados, então essa troca gasosa não é facilitada e ele também tem muitos sais, ele também tem cloretos e sulfetos na sua composição. Então você vê que se coloca uma argamassa muito forte em cimento no patrimônio histórico, ele vai destacar muito fácil. Por quê? Porque ele é muito resistente para aquela parede que ela tem uma flexibilidade. Então você vê uma casa de taipa, ou uma casa de taipa de mão, né? Ou uma taipa de pilão, ela é feita de barro, com madeira. Então a tendência dela é ela trabalhar, né?
E o cimento foi feito para construções que não trabalham, né? Então você tem esses deslocamentos muito fáceis. Então, quando ela pode então também prejudicar de uma forma mais severa, se você tampar, porque assim, como ela tem essa dispersão rápida da água, também tem essa evaporação rápida, se a gente botar o cimento, né, ele vai impossibilitar essa transpiração. Com certeza. Então, por isso que nós estamos vendo aqui essas argamassas transpirantes, porque para o patrimônio histórico ela é um caráter de saber fazer. Os antigos sabiam conviver com a água. E quando a gente tem uma impermeabilização ou a tentativa de impermeabilização dessas edificações, você tem perdas significativas dessa técnica. A gente vai discutir um pouquinho já. Não só o cimento, mas também a própria tinta sintética, né? Sim, Que é o que todo a esse gente material... vê nessas manchas quando você vê um prédio histórico que foi restaurado, às vezes, que acabam usando uma tinta sintética, você vê que ficam as manchas e perde essa inspiração, não é isso? Não. Ela vai perder esse poder da transpiração, tá? Então, assim, edifícios históricos que têm uma argamassa transpirante. Se você entende que aquela umidade é um dano ou patologia, é perigoso. Por quê? Você vai querer tratar aquilo. E você tratando aquilo, você vai querer colocar um produto impermeabilizante. Infelizmente, acontece muito isso dentro da área. E aí você vai colocar uma argamassa resistente, você vai fazer a tentativa de impermeabilizar, só que essa água está vindo de dentro da parede. É da natureza da construção. Então você vai criar o quê? Mais pressão capilar. Essa água, na tendência, que é a escapada dela, na verdade, a gente chama da linha de evaporação, onde ela evapora, ela sai da edificação numa argamassa porosa, geralmente a 30 centímetros. Tá? Você põe aqui, ó, no Museu de Arte Sacra, essa linha de mancha, ela está em torno de 30, no máximo 40 centímetros. Quando você aplica uma argamassa cimentícia ou uma tinta que não seja permeável, ela vai para 60 a 80 centímetros. E se a tinta ainda for mais impermeável, uma tinta acrílica, ela vai até 2 metros, até 3 metros de altura. Agora, lembra o que tinha nessas edificações antigas? Alguma coisa tinha embaixo, né? Os barrados, os rodapés, né? Então, antigamente eles já sabiam que essas linhas eram linhas de sacrifício. Ali é onde tinha essa troca, essa linha de evaporação. Então, lembra das casas lá de Itanhaém, lembra aquelas casas coloniais? Não tem o barrado? Então, essas linhas de barrado eram as linhas de sacrifício. Ali é onde tinha essa troca. Então, geralmente ali caía, né? E os próprios moradores, ou aquela pessoa que cuidava, fazia aquela argamassa e recompunha. Só que você tinha praticamente 90% da sua edificação sadia. E hoje, às vezes, com essa mudança da técnica, você acaba levando essas linhas de evaporação muito mais alto. Começa a pegar o quê? Começa a pegar as pinturas parietais, né? Começa a pegar decorações. Porque vocês lembram que nas igrejas antigas, nas casas antigas, a gente tinha uma linha de porão alta. Quer dizer, o homem já convivia com esses saberes latins, tá? Então aqui é para sensibilizar mesmo dessa qualidade dessas técnicas e dos saberes fazeres antigos, né? Lembrar que a gente tinha mestres, né? Tinha arquitetos que viviam com a construção como extensão do próprio corpo do ser humano, né? Como é que era medido essas casas, né? Era medido o quê? No palmo, né? Na polegada, na braça, no pé, né? O nome das peças como é que era? Ombreira, não é? Das portas, peitoril das janelas, soleira, onde você põe a sola do pé. Quer dizer, a casa era a própria extensão do corpo do homem, né? E a gente perdeu um pouco isso. Então aqui, na verdade, é mais para sensibilizá-los, né? Que essas construções tinham muito mais do que o valor material, era um valor até simbólico, né? De acolhimento, de acolhida, de recepção, né? E lembrar também dos antigos mestres, né? Das artes e ofícios, né? Que a gente perdeu tanto, né? Às vezes com a limitação dessas técnicas, tá?
Então tudo que a gente for ver aqui não é para vocês levarem receitas para casa, e sim levarem saberes e fazeres dos antigos. Tá? Dê uma leitura diferente dessas casas. Tá? A casa ela convivia com a técnica que era necessária. Então, se a gente troca esses saberes e fazeres, a gente acaba rompendo até com o processo tradicional das construções. Né? Por que as casas na Grécia, na beira do mar, são pintadas de cal até hoje? Né? Até festividades eles têm lá. Então eles têm as festividades saindo do inverno, entrando, né, no período mais seco. Eles faziam aquelas festas da caiação e faziam todo um ritual. Né? Quer dizer, esses processos faziam parte até da vida das pessoas. Né? Então, um pouquinho é o recado que a gente passa aqui. Né? Não só resgatar essas técnicas, mas também os saberes e fazeres dos antigos. Né? A gente vê as construções aí do Nordeste, a gente vê as construções aqui das nossas casas bandeiristas, né? Parece que é simples, né? Parece que é uma construção vermicular, né? Que é aquilo que o homem encontra, mas na verdade ele constrói com aquilo que ele tem na mão, mas com técnicas que já vem passando de geração a geração. Então isso é patrimônio histórico. Essa possibilidade de passar essas técnicas de geração em geração. É o acúmulo de informações. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar bastante nesse ponto. Resgatar esses saberes e fazeres. Tá? Então nós vamos fazer uns testes de argamassa com material ligante aéreo, a cal. Vamos trabalhar com ligante hidráulico, pó de tijolo, que são os concretos romanos. Tá? E nesse meio do caminho também foi descoberto uma outra coisa, que algumas argamassas não seria interessante a água entrar. Tá? E aí eles descobriram também um outro material muito interessante, que é o processo de oleificação das argamassas. Tá? Esta argamassa seria hidrófuga. O que é isso? A água não entraria no estado líquido, mas ela sai no estado gasoso. Isso é argamassa, alguns chamam de argamassa tetim, ou algumas argamassas que são impermeáveis. Então olha que diferença, né? Ela precisa ser transpirante, mas ela ganha um caráter hidrófugo. Olha só, isso já foi descoberto há milhares de anos atrás. Tá? Aqui no nosso litoral, e no litoral até do sul, era muito utilizado o óleo da baleia, vocês já viram falar, né? O porquê o óleo da baleia? Ou algum óleo de peixe? A baleia tinha 40% nessa fração das gorduras de ácido esteárico. O sebo tem 2%. Tá? Esse ácido esteárico, ele vai encontrar o cálcio. Vocês lembram o que é a cal, né? Carbonato de cálcio. Nessa reação química, ela vai fazer um processo de criar estearato de cálcio. E o estearato de cálcio é um material hidrófugo. Tá? Ele mexe na tensão superficial. Não deixa a água entrar no estado líquido, mas ela permite a saída no estado gasoso. Tá? Então olha só como é que de um único material a gente consegue ter várias características nessa construção. Tá? E por ela ser também plástica, né? Michelangelo falava que de várias pedras ele tornava uma só. Porque ele construía esse bloco de argamassa e ia trabalhando com essa escultura. E ele não precisaria trabalhar numa vez só. Né? Porque quando a gente usa o cimento cristaliza em 2, 3 horas. Ele endurece. Então ele não consegue ter essa mesma trabalhabilidade de uma argamassa que fica semana para curar. Então eles conseguiam fazer essas esculturas, os coruchéis, essas volutas todas das nossas igrejas barrocas. Né? Foi muito possível pela utilização da argamassa a cal, tá? Que cura aérea. Tem outros que tem uma porcentagem grande. Boa, aí eu ia falar isso, interrompeu. Mas aí assim, óleo de baleia então muito utilizado aqui, tá? No nosso litoral. A gente tem a armação da baleia em Bertioga. Bertioga tinha tanques que armazenavam 100 baleias ali. Né? O óleo, porque o óleo vinha para cidades e tudo isso. No Nordeste, tem alguns historiadores que falam que isso é um mito,
porque não foi encontrado no Nordeste o óleo da baleia. E se a gente lembrar, a baleia ela vem, né, do sul, ela sobe e não chegam lá próximo do Nordeste. Elas fazem a volta e vêm. E aí a gente vai buscar então ácido esteárico, que é esse o nome que interessa pra gente. Esse é o nome que a gente fez a pesquisa, né, e que reage com cálcio. E nós vamos buscar lá então ácido esteárico vegetal. O incrível que pareça, qual que é o óleo que mais tem ácido esteárico vegetal? Óleo de coco. Então, no Nordeste eles utilizam o coco para tudo, né? Eles utilizam o coco, o sabão de coco para fazer pintura, eles colocam o óleo de coco na argamassa. Então é o mesmo processo da oleificação. A gente vai ver também no Peru. Eu fiz uma pesquisa lá, né, naquela região de Machu Picchu, como é que aquelas pessoas faziam. Lá eles usam óleo da palma, tá? Então eles trituram a palma e utilizam a palma também para fazer esse processo de defugação. Então, na verdade, é todo o material que é rico em ácido esteárico, tá? Vou mostrar para vocês aqui, então, a característica dessa argamassa. Aqui nós temos água, tá? Isso aqui é água, H2O, estado líquido. Essa aqui é uma argamassa feita com esse material hidrófugo, tá? Processo de oleificação. E aqui nós temos um material que não é água, é o álcool, tá? Esse aqui é um álcool isopropílico, tá? Então olha só, essa aqui, essa aqui é a argamassa que a gente fala, argamassa hidrófuga, tá? Depois a gente vai passar para vocês para dar uma olhadinha, ó. Tá? Agora vocês falam, bom, a característica dela é ser permeável. Como é que nós vamos mostrar que ela é permeável? Utilizando o álcool. Então o álcool vai quebrar a tensão superficial e aí ela se transforma em uma argamassa transpirante, tá vendo? Então é muito legal essa técnica, esses saberes e fazeres dos antigos, né? Então depois deixa secar um pouquinho, porque agora, depois que quebrou a tensão superficial, aí a água vai entrar no sistema. Tá? Parece mágica, né? Aqueles antigos alquímicos, né? O restauro está de álcool, né? Porque Oi? o papel, quando você vai restaurar, Sim. a banho, abrir os poros do papel. E aí nós vamos descobrir o porquê que às vezes algumas pinturas a cal têm alguns problemas. Porque eles usavam o quê? Para pintura a cal? Óleo de linhaça, para dar uma característica hidrofugante. Aí, essa pintura que está lá é hidrófuga. Para você fazer uma pintura sobre essa pintura, ela vai começar a descascar, porque ela não tem aderência. Então a gente tem que fazer o quê? Uma limpeza com sabão de coco, ou uma limpeza com álcool antes da pintura. Então você vê que a gente vai perdendo, né, essas características, né? Tá? Então a gente vai, depois deixa secar um pouquinho, vocês vão passando mesa por mesa, e vão fazer esse teste. Tá? Jogo o álcool isopropílico e também não vai se tornar mais hidrófugo. Depois que ele seca, ele volta até a característica hidrófuga. Tá? Então ele quebra essa tensão e ele volta. O álcool é para mostrar que os vapores é permeável. Tá? Então a água no estado gasoso ele consegue sair. Tá? No momento. Oi? Isso é feito no momento. Sim, enquanto ela está funcionando. É. Não, mas o vapor ele vai sempre, ele só impede a água no estado líquido de entrar. Tá? Então a maioria das fortificações que a gente tem no litoral era feita com essas argamassas. Tá? Então a gente falou que geralmente o carbonato de cálcio, o mármore, hoje a gente tem muito desse material que é das jazidas. Antigamente, como é que eles eram feitos? Né? Também, é claro que hoje não é proibido, né? Mas quando os primeiros colonizadores chegaram no Brasil, eles não encontraram as jazidas logo de cara. Mas eles sabiam que tinha um material que era rico em carbonato de cálcio, que eram as
conchas e ostras que eram encontradas nos sambaquis. Né? Então, eles usavam as conchas e ostras, calcinavam essas conchas e ostras para fazer a cal. Tá? Então é aquela que a gente chama de cal de sambaqui. Depois isso foi proibido, porque se percebeu que esses sambaquis também contavam a história do homem e tal, né? Mas aí o homem já estava pro interior, né? Pro interior, e a gente vê muito desses fornos, né? Já com esse mineral do carbonato de cálcio sendo utilizado como material ligante. Nós vamos falar que aqui no Brasil ele foi utilizado por mais de 400 e poucos anos, né? Até essa introdução do cimento, a cal foi muito utilizada, né? Então aqui no Brasil há mais de 450 anos, e com edificações até hoje, né? Todo o litoral nosso Bom, as construções desde 1551, que é o primeiro forte de pedra e cal que a gente tem aqui na região de Bertioga, né? Está lá de pé até hoje. Então é um material que a gente fala que ele tem uma flexibilidade, uma potência de resistência muito grande, né? E por isso que ele sobrevive mais, né? É aquele soldado que não vai com bazuca, não vai com metralhadora, mas morre no primeiro tiro. Mas é aquele que vai com uma lança e vai até o final da luta, né? Ele fica ali segurando, né? Até... Tony, onde é o monumento mesmo que você falou, o primeiro, em 1551? 1551 é a construção do Forte de Bertioga, tá? Forte São João de Bertioga. É o primeiro forte com o alvará régio, a pedido de João Ramalho, né? Tem um alvará régio da construção desse forte. Tá? Está aqui no nosso litoral. Depois a gente tem as construções dos fortes, né? Do Guarujá, que é o forte da Barra Grande, né? 1587. Aí você vê uma série de construções dessas fortificações, todas construídas com esse material ligante de cal. Tá? Então, para você ver como é super nobre, né? Essa utilização dessas argamassas. Nas cidades litorâneas, então, ele faz parte de um processo cultural, porque essa água ela é frequente nas casas. Então você tem que ter uma argamassa altamente porosa. Para quê? Para absorver esses fluxos, né? E o que a gente vê, infelizmente, é algumas ações de restauração que não levam em conta o padrão histórico-cultural e rompem esse processo colocando tintas acrílicas. Então coloca a tinta acrílica, essa tinta acrílica vai ganhar pressão capilar, esses sais vão subir pela parede, pelo poder capilar dele, e vão começar a romper essas argamassas, tá? Porque vai ter que criar muito sal lá dentro e ele vai romper essas argamassas. Então a gente vê algumas cidades do nosso litoral, né? Paraty mesmo é um caso delas. Se vocês forem ver, vocês vão ver muita parede descascada. Então essa parede descascada é proveniente então dessas tintas impermeáveis, tá? E o pior é quando a gente vai lá... Você meio besta pergunta, mas então por que fazem assim? Deve saber o que estão fazendo, certo? Quem escuta falar nas técnicas tradicionais de valorização do ser humano no patrimônio histórico? Infelizmente a gente tem uma cultura que a gente tem que quebrar, não é? Patrimônio histórico são valores que as pessoas dão às coisas. A coisa por si só não tem valor. Então o mais importante no patrimônio histórico são os amores das pessoas, a relação de afetividade. Tá? Isso não é mais passado. A gente tem que valorizar muito. Por isso o nome zeladoria do patrimônio histórico. Vocês estão aqui não para se tornarem restauradores, mas sim para serem os grandes admiradores e os guardiões do patrimônio. Se vocês tiverem apreço ao patrimônio histórico, se souberem o valor de uma argamassa tradicional, vocês vão orientar. Olha, os antigos sabiam isso. Então, a gente tem que utilizar muito dessa educação patrimonial, vivência patrimonial, para garantir que o nosso patrimônio se torne de pé. Infelizmente, a gente está perdendo isso. Né? Nós estamos perdendo essa relação do fator humano no patrimônio histórico, pessoal. Tá? Isso é que é dó. Então, as pessoas não estão mais atribuindo esse valor, não estão passando para gerações futuras. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é sensibilizá-los. Né? Sensibilizar pelas técnicas. Né? Sensibilizar pelos valores, pelos saberes e fazeres dos antigos.
industrialização e o comércio, né, de tintas trouxe toda essa desfez essa parte da preservação da história das comunidades, né, e das suas construções históricas, né? Independente da ignorância da pessoa que vai dar um tapa na fachada, ele é um profissional, ele é um pintor. Não é a coisa mais elementar e simples do mundo o escritório regional do IFAM dá oficinas para esses pintores das cidades, porque não é o dono do imóvel que está fazendo isso, né? Contrata uma pessoa e essa pessoa tem conhecimento do imóvel e ele faz o que sabe fazer. O interessante é que isso foi feito durante 200, 300 anos da vida da cidade, estava inerte, né, naqueles mestres, sabedores das técnicas. Então, o bisavô dele fez daquele jeito, o avô dele fez daquele jeito, o pai dele fez daquele jeito, e em algum momento foi cortado essa passagem, é o que a gente fala, passagem ao lado do fogo, né? Essa passagem das técnicas de saberes fazeres. Nós estamos perdendo isso. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ó, é o que os antigos faziam, né? Eles se juntavam na tribo, se juntavam na aldeia, e os anciões passavam essas técnicas dos saberes fazeres. Onde é que é passado isso hoje? De alguma forma foi rompido. Então a gente fez, junto com o IFAM, lá em Guape, esse curso para os pintores. E o pintor falou, não, o que vocês estão falando é balela. Eu faço a pintura em 2 horas o que eu tenho que preparar para outra. E a gente estava perdendo para essa técnica. Até que a gente apelou pelo fator cultural. Pô, mas peraí, olha o que você está fazendo com a casa do teu avô. Olha o que você está fazendo com a casa do teu pai. Você está destruindo não só a materialidade, mas destruindo o caráter e o saber fazer de uma construção no litoral. Então, pelo apelo, né, do fator cultural, a gente conseguiu reverter. Então hoje lá já tem gente pintando a cal. Em Olinda a gente conseguiu também fazer uma ação dessas, e a população também está querendo voltar às suas pinturas a cal. Por quê? A pintura a cal, ela não descasca, ela é permeável, ela não cria fungo e não cria mofo. Por quê? Porque essa casa não vai ter a umidade dentro dessas paredes acima de 70%. Então lembra que tudo que tem que ter vida são os 3 A's, né? Água, ambiente e alimento. Se você tem uma parede que transpira, que não deixa a umidade chegar a 70%, você tem ali os fungos e bactérias não ativas. Então você vê uma pintura acrílica hoje nos banheiros toda mofada. Como é que eram as casas das fazendas ou a casa da avó? Tinha fungos? Não. Por quê? Porque ela tinha pinturas transpirantes. Então você tem uma casa também com uma qualidade muito boa, né? Você não tem um material plástico aderido, que é um material da natureza. Então você tem uma construção, né, convive, né? Você tem uma construção que é mais ecológica do que com as tintas plásticas, tá? Infelizmente isso nós estamos perdendo. Como é que seria se fosse tirar o acrílico e voltar com a cal? Tem como fazer esse método depois do acrílico? Tem. Só que o trabalho é muito grande, tá? Você tem que fazer a remoção dessa camada plástica. Agora, para remover o plástico, você tem que usar o quê? Ou vai no bisturi, que dá um trabalho enorme, ou você faz uma remoção química. Então, infelizmente, você tem que intervir na casa para poder você ter uma qualidade. Então, uma vez só, em todo o material que não é compatível, você vai ter um trabalho doido. Então, cuidado, às vezes, com essas doações de tinta, porque uma vez que você coloca, você acaba sendo obrigado a utilizar essa tinta por várias vezes, tá? Então assim, vamos tentar sensibilizar. Por que não tintas cal descasca quando a gente passa a mão? Então, justamente pelo esse fator dessas utilizações dos agregados que nós vamos colocar, que eu vou comentar um pouquinho depois na hora da pintura, tá? Você tem materiais que não são totalmente carbonato de cálcio, você tem material inerte, tá? Então você tem ali caulim, você tem material que foi queimado nos alto-fornos, que são colocados dentro desse material também.
Então esses materiais que não reagiram, eles vão sair. Ou ou se você cria uma pintura muito grossa. Então hoje caiação, você imagina pintar com brocha, né? Brocha e pá, fazer aquela pintura. Quanto mais fina a camada, melhor vai ser. Porque você vai estar colocando uma camada que depois que ela endurece, vai criar uma pedra. Então se você cria uma camada muito grossa, você vai ter um problema de destacamento. Se você pintou ali atrás com alguma daquelas receitas, óleo de linhaça, sal, urina, sangue, tudo que na verdade são alguns mitos e alguns ajudam na propriedade. Se você não souber também, essa pintura antiga, ela vai estar com algum caráter hidrófilo. E aí você vai aplicar uma tinta, vai ter algum problema. Então o ideal é que você conheça o que foi feito, faça uma limpeza para aplicar essa argamassa de cal. A argamassa de cal, a resistência dela é muito forte. Então você pode tirar todas as outras camadas plásticas. Vocês já tentaram tirar uma argamassa de cal? Quem trabalha com restauro aí, já foi lá e tentou tirar uma argamassa de cal? Ou uma pintura cal? Ninguém? Vai lá e tenta tirar uma pintura cal de alguma coisa em cima de uma pedra. É muito difícil, tá? Justamente por essa resistência que ela vai ter. Tá? Que horas são? Só pra gente ver. 10h15. 10h15. Posso aproveitar que a tenda está cheia, dar um recado? Todas as oficinas que a gente fez até agora, essa é a sexta, né, para quem não estava aqui ainda, estão disponíveis no site do projeto que chama www.capelasantaluzia.com.br. Então, que é o nome da capela, né? Quem quiser acessar lá, tem todas as aulas na íntegra disponíveis, inclusive com a tradução de sinais aqui para os deficientes. Presente para nós, né? Com certeza. Então, a última aula aqui, a Cal, né, que o Tulito deu, que os que tiveram lá tiveram a oportunidade de assistir. Eu estou retomando um pouquinho, né, essa matéria para quem não veio, né, para se sensibilizar com esse elemento da cal. Tá? E a Capela Santa Luzia que está lá foi construída na sua base com essas argamassas de cal e com as suas pinturas de cal. Né? Então todo aquele complexo do Hospital Humberto Primo foi construído com argamassas transpirantes e com a pintura cal. E hoje está sendo feito o restauro. Né? O próprio Alex Alad, que é o grande investidor e o idealizador desse material, convidou o Jean Novelli, o Felipe Stark também, que é o diretor artístico. E a gente fez as oficinas com cal e vai ser feito o restauro com argamassa de cal. Quer dizer, no hotel 6 estrelas eles estão utilizando o material que é o material mais nobre que a gente pode ter hoje, né? Para se trabalhar em construção. Tá? Bom, daqui a pouquinho então nós vamos dividir em alguns grupos, a gente tem alguns materiais, tá? Para vocês sentirem um pouco essa plasticidade, ver que não tem muita dificuldade em se trabalhar. Tá? Infelizmente o tempo está um pouquinho molhado, mas a gente convidaria vocês depois para aplicar também um pouquinho dessas argamassas, né? Fazer um pouquinho, sentir a textura dessa argamassa, a plasticidade dessa argamassa. Tá? Essas argamassas, elas têm um caráter muito bacana, porque elas podem se transformar em uma derivação enorme, né? Para também as pedras fingidas, ou as pedras artificiais, ou as argamassas artificiais, né? Que o homem pega vários agregados e transforma como uma pedra de um fator cultural. Uma delas o que é? A argamassa raspada. A argamassa raspada é uma dessas linhas, né, que utiliza a dolomita, né, para criar aqueles grãos, e você vai pentear essa argamassa ou raspar essa argamassa para parecer um carbonato, né, ou um travertino. Você coloca o próprio pó, né, da dolomita e vai trabalhar de uma forma onde você vai criar uma massa travertina imitando o mármore, né? Ou alguns elementos também graníticos. Você pode misturar essas pedras, né, esses agregados, e esse ligante que é a cal, ele vai trabalhar para unir essas pedras todas. Então ele tem uma gama enorme depois também
de argamassas especiais feitas com esse mesmo material. Outra gama enorme também que são as escaiolas, né? Que são as pinturas em painéis verticais. Né? O Egito utilizava muito isso. Né? Lá eles usavam um parente muito próximo da cal, que é o gesso. Então a gente tem a cal, carbonato de cálcio, e o gesso é sulfato de cálcio. Então a gente tem a introdução ali do enxofre também no gesso, mas é muito próximo, só que o gesso ele absorve água e ele se dissolve com a água, então ele é muito utilizado para a parte interna. Tá? A cal não, a cal ela já resiste muito à parte da água, né? Depois que ele ajuda a carbonatar. Lá na Europa a gente tem muito um problema, que é a transformação das crostas negras pela poluição atmosférica hoje, com o índice muito alto do enxofre da gasolina. Ele incorpora no carbonato de cálcio das construções e transforma aquela superfície em uma superfície de gesso. Tá? Então ele vai reagir, né, o enxofre da gasolina, e ele vai transformar aquele carbonato de cálcio em gesso. Então a gente vê hoje que a poluição está levando um pouco do nosso patrimônio também por essa transformação química. Tá? E aí pode ser feito então essas pastas e argamassas especiais. Né? Você pode colorizar essa argamassa também com tudo. O homem sempre utilizou vários materiais, né, para pigmentação. A gente vai ver alguns aqui que persistiram durante as épocas. Tá? Também patrimônio cultural. Né? Porque se você for ver lá atrás, nas cavernas pré-históricas, né, o homem utilizou o que ele tinha. Então era sangue, era carvão, material orgânico. Né? E foi feita uma seleção dessas terras. E a gente vai ver que foi muito utilizado o pigmento da terra, óxidos, tá? Principalmente o óxido de ferro. Esse é o mais resistente óxido que a gente tem. Então você vai ver que durante séculos, né, e até milhares de anos foi utilizado como pigmento. Então a gente tem o ligante, a cal, com esses pigmentos de terra. Tá? As argilas escolhidas, então você tem as cores, né? A gente vai discutir um pouquinho depois aqui na parte da tarde, esses pigmentos inorgânicos e alguns orgânicos. Por isso que a gente vai ver algumas diferenças e resistências de cor. Tá? Os tons de amarelo, preto, vermelho são do óxido de ferro. Né? A ferrugem que a gente conhece, que é como o ferro se encontra na natureza, totalmente estável. Né? Então a resistência dele é de décadas, sem perder a gradação da cor. E tem algumas cores que são orgânicas ou sintéticas, como os azuis, os verdes. Né? Por isso que quando você pinta de azul e verde, você tem uma característica de perda muito grande, porque ele é mais sensível à luz. Então a aldeia de Carapicuíba, que tem aqueles barrados azuis, você tem as festas todo ano, a festa da Santa Cruz e a festa tal, e eles têm uma preparação dessas cores porque ela é menos resistente do que as cores vermelhas e amarelas. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho depois desses pigmentos que podem ser utilizados para esses pigmentos. Tá? Alguma pergunta até aqui? Você estudou algum aditivo para proteger contra a poluição? Parece que, pelo jeito, a briga com o transporte pesado, cidades mineiras, por exemplo, ela se prevê. Não tem como. Né? Então, é que se pensava antes que o problema era apenas estrutural, que os trafegantes, os caminhões trafegando, mas tem outras questões. Tem outras questões. Hoje tem um grupo específico para estudar essa biodeterioração do patrimônio histórico. Tá? Eu já fiz parte de alguns grupos desses. Não interessa por enquanto mexer, interessa entender o que está acontecendo. Tá? Porque se você interfere numa coisa que você não conhece, se você limpa essas crostas negras como uma intervenção restaurativa, você vai estar perdendo seção de material. Então é interessante primeiro conhecer o que está acontecendo. Então a gente tem um grupo multidisciplinar com biólogos, químicos, historiadores, né, para primeiro entender qual é esse fator.
Porque se a gente faz uma intervenção sem conhecer, você acaba perdendo, né? Então, muito cuidado com as ações restaurativas no patrimônio sem conhecer o material. Tem alguns materiais hoje que a gente está testando para fixar, para não perder e não limpar. Por isso que limpar a pátina é muito complicado, né? Porque você vai estar perdendo esse material. Então a gente precisa primeiro conhecer o nosso material, conhecer as técnicas para depois a gente fazer uma intervenção, tá? Tem alguns casos interessantes desses materiais sem o conhecimento, né? Alguns contaminantes que foram feitos limpezas de monumentos com uma água próxima, onde essa água tinha algumas cianobactérias e você acabou lavando com um material que carregou cianobactérias que deu um tom avermelhado numa pedra, tá? Depois teve que ser feita a limpeza novamente. Então, muito cuidado para conhecer os materiais até para não perder, tá? Apenas em caso de receber muita agressão e poluição, Sim. mas todas as cidades, Roma, Cairo, Roma tá elas são muito pressionadas por essa pressão, então tem estudos disso já no centro. essa coisa de tirar os carros do centro, né? Deixar um pouco mais livre para as pessoas passearem mais ali, tirar esses gases poluentes. Você vê que na Europa está muito forte essa pressão. Aqui também, né? A gente pelo menos tenta, né? Mas a gente vê que aqui Tem exceção dos casos turísticos. Oi? Os casos de impedir circulação no centro, porque não é possível você não dá para se construir estacionamentos subterrâneos como aqui na cidade já pensada, em praticar tudo. Por isso que precisa ter a ciência para proteger essas causas de corrupção. Então já tem alguns casos de aplicação, de aplicar alguns materiais para tentar consolidar e configurar. No caso dos azulejos, a gente tem um problema grave nos azulejos, que é aquela infecção que dá entre o esmalte e o vidrado. Já viu o azulejo quando ele fica impregnado e entra dentro do esmalte? Aqui lá também não tem muito estudo do que é aquilo, tá? Em Pernambuco a gente tem alguns colegas que estão estudando ali, que são algumas bactérias que se alimentam de metais pesados. Então, como o material ali é cobalto, tem titânio, a gente vê alguns ataques ali internos de algumas bactérias, mas não tem ainda estudos muito avançados no Brasil dessas técnicas, tá? O que vocês que trabalham aí, né, falando de arquitetura e tudo, é uma linha grande aí para estudos de caso, aí, tá? Estudos materiais. Uma coisa, as casas patroneadas, como no caso de Ouro Preto, né? Os moradores têm que fazer a manutenção da sua residência. Eles são orientados a fazer uma pintura como local, por exemplo? Tem O que vocês acham? Tem São essa ou não? instrução aos moradores, aos... Como fazer? Vocês que viajam por aí estão vendo? O IFAM não tem esse projeto de orientar o proprietário do patrimônio histórico, da residência? Eles têm, mas a pressão é muito grande, tá? Isso aí eu vou falar assim, o Tem IFAM mais é o histórica, grande... o turística, IFAM volta a falar de novo, o IFAM é o grande, a estrutura, a espinha dorsal do patrimônio histórico é o IFAM. O IFAM é aquele que legislou sobre o patrimônio, tá? É o nosso grande guardião dessas casas. Depois a gente vê o CONDEFAT, vê os municípios, né? Mas a espinha dorsal é o IFAM, tá? Depois a gente tem os mecanismos, que é o tombamento, a educação patrimonial, que são os nervos, tá? Como é que está essa estrutura hoje, pessoal? Como é que está esse esqueleto? Tá? Essa espinha dorsal? Está com cifose, está com lordose, eles não estão aguentando mais o peso. Então nós temos que incorporar nesse processo, fazer ginástica junto com esse corpo, para a gente reforçar essa estrutura, entendeu? A gente tem que estar incorporado junto com o IFAM, com os CONDEFAT, com o município. Isso que nós estamos fazendo aqui é isso, é valorizar o trabalho, né, desses grandes guardiões. Eu falo, cara, você vale a pena, você é a nossa estrutura, vamos trabalhar junto. Então hoje a gente está trabalhando junto com os IFAMs, né, de Pernambuco, aqui em São Paulo, a gente vai trabalhar agora com o IFAM Manaus, justamente para isso, para a gente trabalhar, trazer a população junto. Olha, não adianta falar em patrimônio histórico sem o amor das pessoas, sem as pessoas atribuírem valor.
Né? Então hoje o IFAM está indo muito pela linha de educação patrimonial. Né? Então a gente tem muito incentivo hoje para trabalhar essa relação. Tá? Mas do jeito que está, infelizmente, a gente está perdendo muito. Tá? Porque as pessoas não conversam mais, não tem mais essa relação, não tem mais os contatos que tinham antigamente, né? Não tem essa conversa ao pé do fogo. Então, essa relação dos amores, desse contato que é patrimônio histórico está se perdendo. Eu contei o caso lá de Pontal, né? Para alguns de vocês já sabem, né? Mas acho que a maioria não. Acho que vale a pena contar aqui, né? Da história. A gente estava falando um pouquinho dessa relação que é o valor patrimonial, que é o valor do sentimento, né? Quer dizer, para você, o tijolo não tem valor, só tem valor quando a gente atribui. Alguma coisa recebe o nome de patrimônio histórico quando ele é tombado. Tombamento que é um ato administrativo do reconhecimento da sociedade, quer dizer, a sociedade é que atribui esse valor. Eu estava contando essa história lá em Pontal, para um grupo parecido com esse, e estava a Mônica, que era secretária, né, da cidade, e o pai dela foi levar. O pai dela devia ter uns 60 e poucos anos. E a netinha dele, que tinha uns 10 anos. E ele começou a lacrimejar. Eu falei, poxa, mas o que aconteceu? Né? Falei alguma coisa que o senhor não gostou? Ele falou, não, pelo contrário. O prefeito está destruindo a minha estação da cidade. Ela não é tombada, né? Não foi reconhecida pela sociedade. Só pelo que você está falando, isso é o meu patrimônio. Porque ali eu conheci o mundo, ali é onde eu entrava e conheci o resto do Brasil. Eu conheci o mundo através do portal dessa estação. Eu conheci a minha esposa na estação. Quer dizer, o meu mundo, quando eu queria ter um contato social, eu vinha para a estação. E essa estação vai ser destruída. O prefeito está com 2 tratores lá para derrubar ela a semana que vem. Nesse mesmo tempo, aí eu olhei para a menina e ela brincando no celular. Eu falei, para você, meu bem, o que é aquela estação? Aquilo é um lixo. Olha aí. Para uma pessoa é a vida. E para 2 gerações depois é um lixo. Isso é patrimônio histórico. Aí eu falei para ela, pega o teu celular, 1 minuto só, faça um exercício. Escuta o que o teu avô está falando. Naquele momento ela pegou o celular e começou a gravar o que o avô estava falando. E aí ela começou a chorar. Nesse momento, é essas relações que a gente fala que tem que ter. Isso é a geração e a passagem dos valores. Aonde é que nós estamos tendo isso hoje? Aonde está essa geração nova para receber essas cargas dos amores afetivos que nós temos? Pelo museu, ou pela praça, ou por alguma coisa, né? Então estão sendo rompidos esses momentos dessas passagens. Bom, aí depois que ela gravou, teve toda aquela relação, né, daquela queima, daquela paixão. Patrimônio histórico é paixão, não é mais nada além disso. Aquilo que você não gosta, que você não ama, você não cuida. Tá? E ela falou assim, Toninho, vamos fazer alguma coisa. No outro dia era um sábado, vamos reunir os meus amigos e os amigos do meu avô e vamos fazer pelo menos uma gravação, para a gente ter ainda de recordação antes que se destrua. Bom, em resumo, no dia seguinte, todo mundo em volta da estação, um gravando o outro, e aí de repente aparece uma senhora, né, toda sensibilizada, esperando aquele trem que não vinha mais. Bom, fizeram um abraço simbólico na estação. Vocês acham que o prefeito teve coragem de quebrar aquilo? Não. Eles conseguiram uma emenda parlamentar, não por ser tombado, mas por ser acautelado pela população, e eles ainda mantiveram pelo menos por mais uma geração. Tá? Você vê o poder que a gente tem, o poder que a gente tem. Antes ainda de restaurar, é ressignificar e passar esses amores. Né? O Vitor Hugo, amigo nosso, grande mestre, conta a relação do ferro e do ouro. Né? O que é mais valioso para o homem hoje? O ferro ou o ouro? O ouro, com certeza. Né? Agora, o que fez as grandes revoluções? O que fez a revolução do arado, a revolução da construção, né? As armas, a conquista dos grandes reis foi feita com o quê? Com ouro ou com ferro? Agora, o ouro recebeu um valor atribuído desde a antiguidade. Por quê? Por ser belo, né? Pelo valor de ser inoxidável, mas não serve para praticamente nada.
a não ser guardado ou fazer joias. É um material que representa, né, tem um simbolismo muito grande, mas ele sozinho não faz nada, não faz uma pá, não faz uma arma, não serve para nada. Só que o homem atribuiu o valor ao ouro mais do que ao ferro. E assim também é o patrimônio histórico. Né? Não é a coisa que tem valor, é as pessoas que atribuem valor. Tanto que agora a gente vê, né, o ataque do Talibã, aqueles monumentos, quer dizer, eles não atribuem valor, para eles aquilo é um lixo. O que nós estamos fazendo com o nosso patrimônio, pessoal? Hã? Queimando. O que os nossos alunos de arquitetura hoje estão estudando em patrimônio histórico? E atrás do patrimônio histórico nós sabemos que tem o quê? Técnicas, materiais, saberes e fazeres, né? E um grande conhecimento cultural. Por isso que a gente fala hoje, que a gente trabalha com a zeladoria do patrimônio cultural. Porque atrás dessas técnicas tem um grande valor do homem. Né? O homem destruiu muito a natureza, mas ele convive muito com esse material da natureza. Né? O que não é uma construção senão pedra, pau, né? Pedra, pau e terra. É isso aqui. Né? A diferença é que o homem transforma esse material natural em produto cultural. Né? Ele consegue trabalhar isso. E alguns desses produtos culturais são tão importantes que se transformam em patrimônios históricos.